Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Esse amém pode ser melhor? Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Quem está feliz com o nosso Jesus, levanta sua mão direita assim bem alto e diz assim comigo: Jesus, estamos aqui nesta noite para te adorar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Antes de começar o louvor, eu vou deixar aqui um versículo para a igreja meditar, amém? Está em Jeremias 20, 13, está escrito assim: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Amém, igreja? Vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração antes de começar o louvor a Deus. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, coloque tua mão no coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta noite, Pai, estamos aqui para te adorar e bendizer o teu santo e poderoso nome, Senhor. Recebe, Deus, nesta noite, o nosso louvor, que é para ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos adorar o Todo-Poderoso. Mas de ti, mais de ti. Peça mais, peça mais.
mais de ti. Peça mais de ti. Mais uma vez, peça mais, peça mais. Quero ouvir a voz da igreja adorando a Ele. Peça mais, menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. Solta a sua voz e adore a Ele. Não fique parado, cante, cante. De todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Peça mais, de ti. Mais de ti. Peça mais, peça mais. Quero ouvir a voz da igreja adorando. Peça mais, menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que Ele cresça em nosso meio, que Ele cresça. Solta a sua voz e adore a Ele. Eu me constranja com a sua glória, infinita humildade. Que Ele cresça, eu diminua, eu me constranja com a sua glória, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti, sinta a presença do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar.
Sinta a presença do Espírito Santo neste lugar. Peça mais, peça mais. Peça mais, peça mais. Menos de mim, Senhor. Menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Que Ele cresça na nossa vida, na nossa casa. Que Ele cresça, declare. Que Ele apareça. Que Ele cresça. Que Ele cresça em nosso meio, igreja. Que Ele cresça, que eu diminua. Com a sua glória, infinita humildade. Que Ele cresça, que Ele apareça. Com a sua glória, infinita humildade. Que Ele cresça, com a sua glória, infinita humildade. Que Ele cresça, que Ele apareça. Com a sua glória, infinita humildade. Que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele apareça. Solta a sua voz e adore a Ele. Todo o seu amor, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Uma salva de palmas ao Deus vivo, ao Espírito Santo de Deus. Uma salva de palmas a Ele.
Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o desejo do meu coração. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Declare, solta a sua voz e declare no fundo do teu coração. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o desejo sermos inundados. Santo Espírito, Santo Espírito, vem inundar. É o desejo do meu coração sermos inundados. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o desejo sermos inundados. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
É o desejo do meu coração sermos inundados. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. Feche os teus olhos, coloque tua mão no coração e comece a agradecer a Ele por esta presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele pela presença dEle aqui neste lugar. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela Tua presença aqui neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença em minha vida. Obrigado. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Cante bem baixinho tua presença. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. É o desejo do meu coração. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo. Solta a sua voz e adore a Ele. É o desejo do meu coração. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o desejo do meu coração sermos inundados. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o desejo sermos inundados. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É o desejo do meu coração sermos inundados. Senhor Espírito Santo, o Senhor não quer inundar o prédio, o Senhor quer inundar a nossa vida. Vem e enche esta casa que somos nós, Senhor. Vem e enche esta casa que somos nós, somos tua casa, somos teu templo. Enche-nos mais uma vez, Santo Espírito. Enche-nos mais uma vez da tua presença. Quebranta nosso coração, Senhor. Quebranta nosso coração. Quebranta nosso coração. Possamos nos derramar diante de Ti. Possamos nos derramar diante da Tua presença. Que a Tua presença seja o nosso bem mais valioso.
Senhor, que jamais venhamos perder esta doce presença. Precisamos de Ti, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Mais uma vez, aquece nosso coração. Remove de nós toda a frieza, toda a indiferença espiritual. Atrai-nos mais uma vez para Ti, para perto de Ti. Que o nosso coração tenha prazer, alegria. Que possamos ter a alegria da salvação. Possamos ter, meu Deus, a alegria da comunhão, do relacionamento contigo. Tua palavra diz que se alguém se orgulhar, que se orgulhe nisso, de conhecer ao Senhor e saber que Tu és Deus. Queremos hoje te conhecer um pouco mais, Senhor. Queremos hoje te conhecer um pouco mais. Queremos saber mais de Ti. Queremos saber aquilo que agrada a Teu coração. Queremos saber aquilo que Te dá prazer. Porque queremos fazer a Tua vontade. Senhor, estamos aqui. Rendemos nossas vidas ao Senhor. Aqui está a nossa vida para Te dar glória. Aqui está a nossa vida para dar honra ao Teu nome. Que a nossa vida dê louvor a Ti, Senhor. Que possamos hoje colocar a nossa mente, nossos pensamentos, o nosso coração somente em Ti, em mais ninguém. Vem, Santo Espírito, vem, inunda este lugar. Santo Espírito, vem mais uma vez e enche este lugar, Santo Espírito. Queremos provar o quão real é a Tua presença. Queremos provar o quão real é a Tua presença, Espírito de Deus. Tu és verdadeiro, Tu és real. Não é uma emoção, não é uma força, é uma pessoa. É a pessoa mais adorável, mais amável que conhecemos. Vem, Santo Espírito de Deus. Vem mais uma vez e enche as nossas vidas. Toda a igreja, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem, Senhor. Vem inundar, encher este. É o desejo do meu coração, sermos inundados. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Aplauda forte ao Senhor, a Ele a glória. A Ele a glória, somente a Ti. Ao Senhor a glória, ao Senhor a glória. A Ti, Senhor, a glória, somente a Ti. Sinta-se à vontade em nosso meio, Senhor. Sinta-se à vontade em nosso meio. Sinta-se à vontade em nosso meio. O Senhor tenha prazer, alegria de estar aqui entre nós, Santo Espírito, entre nós. Aleluia, aleluia. Querido Senhor, oferecemos ao Senhor a honra, a glória, o louvor. Que o Senhor possa mais uma vez inundar as nossas vidas, nos encher com a Tua presença. Tu tens liberdade de agir, de se mover, de fazer como Tu desejas. Nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos. O Senhor opere profundamente em nossas vidas, para a glória de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda forte ao Senhor. Amém.
Glória a Deus. Podendo assentar, igreja, graça e paz. Que bom que estamos juntos nessa noite de quarta-feira. E eu quero trazer uma breve meditação. Mas antes de entrarmos nesse texto, vamos retornar ao Salmo de número 1, Salmo 1. Vamos ler o Salmo 1, a partir do primeiro versículo. Eu estou na Nova Versão Internacional, NVI. A Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, diz o verso 2, a sua satisfação, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Não é o caso dos ímpios. Diga comigo, não é o caso dos ímpios. A Bíblia diz, são como palha que o vento o quê? Leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Vou repetir. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Por quê? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Quantos podem dizer aleluia? Ok, queridos, o que eu quero trazer hoje como uma breve meditação da palavra, um ensino, ainda tem a ver com a questão da diferença de mentalidade. E a Bíblia diz que, eu vou pedir que ajuste aí o celular aí, por favor. Existe uma diferença entre a mentalidade do reino e a mentalidade do ímpio. A Bíblia diz que a mentalidade do reino, ela tem a ver, ou ela começa a partir da nossa justiça em Cristo. E quantos aqui creem que foram justificados pela fé para sempre? Está fraco? Quantos aqui foram justificados pela fé para sempre? Ok, você já entendeu que a justiça na Bíblia é uma atribuição. Deus nos atribuiu justiça, nos declarou inocente para sempre. Então, sobre nós não repousa o julgamento. Pelo contrário, sobre mim e sobre você repousa a dádiva da vida eterna em Cristo Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Mas, quando voltamos então aqui para o Salmo, a Bíblia diz que existe o conselho do ímpio. Então, o conselho do ímpio aqui, a palavra etzá, já expliquei para vocês, que etzá não é simplesmente a palavra de uma única pessoa. Etzá é uma mentalidade, é como eu falei, de uma mente mestra, é um tipo de pensar. E a Bíblia diz que existe o pensamento do ímpio, o conselho do ímpio, o etzá do ímpio, e nós não podemos de forma nenhuma desprezar essa parte do texto, porque a Bíblia diz que quem anda de acordo com o conselho do ímpio não poderá ser bem-aventurado, porque só é bem-aventurado aquele que não anda, aquele que não segue o conselho do ímpio. Alguém pode dizer aleluia? Então, você já entendeu aqui, a partir do Salmo 1, que uma vez que você é declarado justo, o que você precisa trabalhar em sua vida, porque agora você já é salvo, foi declarado justo para sempre, o que precisamos trabalhar é a nossa mentalidade. E aí, enquanto eu estava meditando na palavra do Senhor, o Senhor me levou para um outro salmo, que mostra exatamente a mentalidade do ímpio. Então, hoje, aqui à noite, é uma breve meditação,
nós vamos confrontar a mentalidade do ímpio com a mentalidade do justo. Porque nós não podemos, como é que eu poderia dizer, seguir essa mentalidade se queremos ter a bem-aventurança, a felicidade, sermos felizes como a Bíblia nos promete. Então vai comigo, por favor, no Salmo de número 10. Nós vamos continuar na mesma versão. Vai comigo no Salmo de número 10. Ok. Salmo de número 10. Na NVI. É a versão que eu estou aqui separado. Você, então, me acompanha na que você tiver. Está comigo no Salmo de número 10, diga aleluia. Ok. Eu vou ler a partir do verso de número 4. Salmo 10, 4 diz assim: na sua presunção, o ímpio. Está falando do justo ou do ímpio aqui nesse texto aqui? Ok. Na sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Acima da compreensão dele estão as tuas ordenanças. Ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Ele pensa consigo mesmo: nada me abalará. Jamais alguém me fará dano. Salte, por gentileza, para o verso de número 11. A Bíblia diz: pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, e não te esqueça dos necessitados. Porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada me pedirás o quê? Contas. Ok. Até aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que você já percebeu, está muito claro. Primeira característica da mentalidade do ímpio, descrito no Salmo 10, é que o ímpio não busca a Deus. Qual a primeira característica? Qual a primeira característica? A Bíblia diz na sua arrogância, em algumas versões, aqui diz que o ímpio, em sua presunção, ele não dá lugar para Deus. Ele não tem interesse nas coisas de Deus. Então essa é a primeira característica da mentalidade do ímpio. Na mentalidade do ímpio não há lugar para Deus. Agora, deixa eu abrir um pouco mais sua cabeça, porque eu lembro de uma história real, de uma vez o pai de uma ovelha, ele estava assistindo o desfile das escolas de samba, e a gente já sabe que o desfile de escola de samba, as mulheres estão praticamente nuas, né? E estavam as mulheres lá, né, com aquelas roupas curtíssimas, sambando, e em um determinado momento lá do desfile, entrevistaram uma delas. E aí ela disse assim: graças a Deus que esse ano a nossa escola foi bem votada, tal, assim, ela fez alguma coisa assim, disse graças a Deus. E o pai da menina que estava lá assistindo chamou: ô fulana, vem cá, ó, essa minha deve ser da sua igreja, porque ela falou de Deus. E isso é uma ideia extremamente ridícula. Não é porque alguém cita Deus que Deus é importante para ela. Meu irmão, falar graças a Deus, Deus te acompanhe, na boca de algumas pessoas é só um jargão. É só uma expressão, né? É como alguém diz assim para outra pessoa assim: menina, não morre mais, estava falando de você agora. É a mesma coisa. É só uma expressão. Não significa que a pessoa, antes de tomar uma decisão, ela pensa em Deus. Antes da pessoa fazer uma escolha, Deus é importante naquela escolha. Deu para entender ou não? Então, a mentalidade do ímpio é essa: Deus não existe na vida dele. Ele pode falar, usar o nome de Deus. Outro dia você já deve ter ouvido um camarada que diz assim: eu sou ateu, graças a Deus. Eu sou ateu, graças a Deus. Mas eu lembro também da frase de um teólogo que diz assim: não existem ateus no inferno. Não existe. Não há ninguém que depois que passe para o outro lado e veja a realidade do mundo espiritual que acredite
continue mantendo essa crença de que Deus não é real. Mas a ideia aqui é a seguinte, irmãos. O ímpio, ele não busca Deus e ele não tem interesse em nada que é de Deus. Então, perceba que o ímpio, ele não vai ter interesse em Bíblia, ele não vai ter interesse em oração, ele não vai ter interesse em igreja. Nada que diz respeito a Deus é interessante para ele, porque a figura que leva você a se interessar por essas coisas é o próprio Deus. Está fazendo sentido para você ou não? Primeiro você tem interesse na pessoa e depois você vai ter interesse nas coisas que aquela pessoa gosta. Faz sentido ou não? Primeiro você tem interesse na pessoa e depois você vai ter interesse nas coisas que a pessoa gosta. Então, está muito claro neste Salmo de número 10. A Bíblia diz, o ímpio, em sua presunção, ele não busca, não há lugar para Deus. Olha o que a Bíblia diz, em nenhum dos seus planos. Ou a palavra é verdadeira, ou não é. A Bíblia diz, não há lugar para Deus em nenhum dos seus o quê? Planos. Ele não envolve Deus em nada, irmão. Deus não é a razão dele fazer um plano ou deixar de fazer um plano. Ele nunca vai levar isso em consideração. Está claro até aqui, sim ou não? Agora, olhe como a Bíblia é perfeita. Vocês estão me acompanhando? Diga aleluia. A Bíblia diz que o ímpio não só não busca a Deus, mas vamos voltar lá para o texto. A Bíblia diz assim, ó, verso de número 5. Volta lá. Estou no verso 4. Estou ainda nessa ideia aqui, falando sobre a mentalidade do ímpio. O ímpio não busca Deus, ele não tem interesse nenhum nas coisas de Deus. Nem Deus, nem interesse algum nas coisas de Deus. A Bíblia diz, não há lugar para Deus nos seus planos. Verso 5 diz, os seus caminhos prosperam sempre. E essa era uma luta do salmista, porque ele dizia, eu vejo o ímpio prosperar, mas ele prospera em quê? Ele prospera no plano dele sem Deus. Ele começa a executar planos sem Deus e tem sucesso aqui, prosperar nessa ideia aqui. Não é a mesma ideia de prosperar no sentido do contexto todo bíblico. Prosperar aqui é ele tem resultado, ele tem êxito naquilo que ele está fazendo. O plano dele sem Deus. Mas olha o que a Bíblia continua dizendo. A Bíblia diz, acima da compreensão dele estão as tuas ordenanças. Em outras traduções diz, acima da mente dele está a sua lei, a lei de Deus. Essa é a segunda coisa. O ímpio não busca a Deus e o ímpio despreza a palavra. É uma consequência. Ele despreza o quê? A palavra. A palavra está nem aí. Eu não sei se vocês viram a entrevista outro dia do governador do estado, ele dizendo assim, não, nessa história de Davi e Golias, eu sou Golias, que acho que quem venceu a batalha foi Golias. Os caras não sabem nem nada de Bíblia. Nada, ele está dizendo que quem venceu a luta, imagina que você perguntar uma criança de 5 anos de idade, ela sabe a diferença de Davi e Golias. Ele disse, não, nessa história toda aí de Davi e Golias, eu prefiro ser Golias, porque Golias foi quem venceu a batalha, não foi? Imagine, as pessoas não sabem nada de Bíblia. Quanto mais viver a Bíblia, quanto mais se interessar por ela. E por que eu estou trazendo isso aqui hoje? Porque a Bíblia nos diz que o conselho do ímpio parte já dessas duas premissas. Um ímpio, ao te dar um conselho, ele vai te dar um conselho sem Deus e sem a sua palavra. Irmãos, isso aqui precisa confrontar a nossa vida. A gente não pode viver uma vida em que a palavra de Deus é apenas um livro que eu leio quando eu estou dentro da igreja. Na verdade, quando a gente chega na igreja, aí já deveria chegar orado e com a Bíblia lida. É muito mais poderoso uma igreja que tem vida com Deus ao longo da semana. Quando o domingo chega, nós já estamos incendiados por Deus. E não esperar a igreja te incendiar no domingo. Faz sentido para você ou não? Então, como a Bíblia não é um livro, e aí eu volto, como a Bíblia não é para mim, nem para você, um livro religioso, aqui é a constituição do reino, porque eu estou falando do justo dentro do reino de Deus, há uma mentalidade do justo e há uma mentalidade do ímpio. No reino, você foi declarado justo para sempre. É a porta de entrada. Você só tem acesso a todas as coisas porque você foi inocentado para sempre. Deus te perdoa os pecados, você não deve nada. Não repousa a maldição sobre você, repousa a bênção. Mas há uma advertência.
A Bíblia está dizendo, cuidado, não ouça o conselho do ímpio. E não importa se esse ímpio é alguém que tem um vínculo, às vezes, de parentesco com você. Porque a Bíblia diz que o ímpio, está escrito, o ímpio, ele não leva a Deus em consideração, e a Bíblia diz, ele despreza a palavra. Despreza o quê? A palavra. Ele não está nem aí para as suas ordenanças. São muito além da cabeça dele. Então, ele, quando ele prospera, ele está prosperando naquilo que ele executa, sem Deus e sem a palavra. Diga assim comigo, desprezar, diga comigo, desprezar a palavra é desprezar o único meio, diga comigo, o único meio de libertação. Porque volto a dizer, na nossa cabeça de crente, achamos que libertação é quando a gente ora para expulsar o demônio de alguém. Irmãos, se você, eu lhe digo com toda a clareza, aqui olhando nos olhos de vocês, eu já fiz inúmeros processos de libertação com pessoas. De orar para expulsar demônios. De ver pessoas mudar de voz, mudar de idioma. Eu já vi pessoa mudar o idioma na minha frente, incorporado por um espírito maligno. Já vi tudo isso. Já vi pessoas mudar de idioma, mudar de força, a pessoa ter uma outra força que não era normal. Fazer coisas incomuns. Eu já vi pessoas estourarem lâmpadas, sem tocar nas lâmpadas. Já vi tudo. Mas eu posso dizer para você, eu já vi pessoas que foram libertas e depois foram prisioneiras de novo. Por quê? Porque Jesus disse que uma casa que ficou limpa, se ela não for ocupada, o diabo vai lá, busca 7 espíritos e volta para aquela casa que estava limpa e adornada. E o segundo estado da pessoa é pior do que... Irmãos, a verdadeira libertação é essa aqui, a exposição da palavra. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e esta verdade que você conhece, ela vai libertar você. Quanto mais expostos à palavra de Deus, mais livres nos tornamos. Isso aqui é libertação. Isso aqui é libertação. E nós, crentes, precisamos desejar libertação. Irmãos, quando eu comecei minha vida cristã, eu dizia, Senhor, se tem alguma coisa aqui morando dentro de mim, mentira. Eu dizia. Eu tinha vindo do mundo. Eu ia ficar com medo, com vergonha. Eu não quero nada na minha vida preso. Então, eu dizia, Senhor, se tiver alguma coisa aqui, alguma coisa que aconteceu na minha vida lá atrás, que me prendeu, algum espírito, tira da minha vida. Eu não quero nada na minha vida que me vincule ao maligno. Alguém vai dizer aleluia? Então, diga assim comigo, diga comigo, o ímpio dá conselhos sem Deus e sem a palavra. Está claro até aqui? Diga aleluia. Ok, mas olha como vai mais um nível. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Vai comigo agora no verso de número 11. Salmo 10, verso 11. Rapaz, a Bíblia é perfeita demais. Quantos são apaixonados pela palavra de Deus? Irmãos, olha esse texto. Vou pedir que coloque aqui. Irmãos, estamos falando hoje da diferença entre a mentalidade do ímpio e da mentalidade do justo no reino. E por que Deus está dizendo claramente, olha, não ouça essa mentalidade do mundo. Não dê atenção a ela. Vocês já entenderam até aqui que a mentalidade do mundo, a mentalidade do ímpio, que é a mesma coisa, a mentalidade do mundo, a mentalidade do ímpio é a mesma coisa, é uma mentalidade sem Deus e sem a palavra. Porque o ímpio não busca a Deus e o ímpio despreza a lei de Deus, as ordenanças de Deus. Está claro até aqui? Olha o que a Bíblia está falando. A Bíblia diz, pensa. Aqui está falando de pensamento, irmão, é aqui em cima. Pensa consigo mesmo. Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isso. O que ele está dizendo? Por isso que ele diz assim, o ímpio prospera enquanto está fazendo as coisas dele, que na cabeça dele, Deus não está nem aí. Deus está nem aí para as coisas que estão acontecendo aqui embaixo. Deus está muito lá em cima, eu estou nem aí. Como eu não estou para o Deus que está lá em cima, o Deus de lá de cima não está nem aí para as coisas que acontecem aqui embaixo. É assim que o ímpio pensa. O ímpio pensa assim, Deus está ocupado demais para ficar prestando atenção naquilo que eu estou fazendo.
E ele só segue. Agora, sabe o que é que me dói? É que como pastor, ao longo desses anos, eu já vi crentes dizer isso. Eu já vi crente dizer isso. Dizer, não, Deus não está ligando muito, não. Irmãos, isso é um pecado, você dizer que Deus não se importa com as coisas que estão acontecendo. Significa que você está lidando com um Deus que, apesar de ter todo o poder para fazer as coisas, Ele não está fazendo simplesmente porque não quer. Porque Ele não tem interesse. E isso não é verdade. O que Deus, às vezes, não está fazendo é Deus não está interferindo, ou porque a pessoa não deu o espaço para ele fazer, e Deus não invade coisas, isso é papel do diabo. O diabo é que invade lugares. A Bíblia diz que Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Ele está batendo a porta. Ele, se alguém, então ele diz, qualquer um, abrir a porta, eu entrarei. Ele não arromba portas. Isso é papel do maligno. Ele diz assim, o diabo é que entra por outros lugares. O ladrão é que entra por outros lugares. Ele diz, eu entro pela porta. Alguém pode dizer aleluia? Então, irmãos, isso é um pecado. Agora, tem coisas que Deus não está fazendo, porque Deus ainda está no tempo da sua graça. Eu já preguei isso para vocês. Ainda não chegou o dia do quê? Do juízo. Mas, vamos lá. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isso. Agora, olhe o que diz novamente aqui, o verso número 13. Bota o verso 13 aqui. Se ainda não tem a ver com pensamento. Porque o ímpio insulta a Deus. Olha, o ímpio tem um pensamento que insulta a Deus. Dizendo no seu íntimo, ele está falando verbalmente aqui? Ele está falando verbalmente? Mas porque ele não está falando, não significa que ele não está o quê? Pensando. Ele está pensando, de nada me pedirá o quê? Conta. Rapaz, o ímpio não busca a Deus, o ímpio despreza a palavra e o ímpio não considera as consequências. Ele não considera o quê? Vocês entendem por que eles prosperam no que estão fazendo? Porque nada barra eles. Tudo que eles imaginam fazer, eles vão lá e o quê? E fazem. Não importa se vai passar por cima de alguém, se vai destruir uma família, se vai acabar com tudo, se moralmente o nome dele vai ser jogado na lama. Você entendeu ou não? Ele não está nem aí. Não está nem aí. Se amanhã ele vai ser chamado de ladrão, de desonesto, ele vai fazendo porque ele acha que não haverá o quê? Consequências. Ele diz, Deus não está nem aí. E de nada ele me pedirá o quê? Contas. Quanto você quer achar a Bíblia perfeita? Mesmo quando eu falo de você achar a Bíblia perfeita, é porque a gente vive num mundo maluco de hoje. Essa semana eu estava vendo de novo aí um pastor que a Globo está começando a dar certa evidência para ele. Mas por quê? Porque ele segue o conselho do ímpio. Irmão, quando você vê a grande mídia aplaudindo um pastor, pode ter certeza que esse pastor já começou a falar o que o mundo quer ouvir. Não seja bestalhado, idiota, irmão. Não ache que é porque aquele pastor começou a falar. Não é porque aquele pastor tem vários cursos de teologia, tem Didi, doutor em divindade. Não. É porque ele já começou a falar que o mundo quer o quê? Ouvir. E o mundo não quer ouvir das consequências. Porque o mundo, a ênfase do mundo é o prazer que o pecado oferece e não as consequências do pecado. Quando você entende até aqui, diga amém. Aí, o que esse pastor estava falando outro dia? Ele dizendo assim, não, a Bíblia precisa ser atualizada. Há muita coisa na Bíblia que precisa ser atualizada. A gente vai fazer uma releitura na Bíblia. Eu disse, esse é o nosso problema. Nós nos achamos já melhores do que Deus. Deus dá a palavra, eu acho que eu posso tornar a palavra dele melhor. Irmãos, você sabe que é pecado quando você tenta fazer alguma coisa depois da cruz? Não tente nem aperfeiçoar a obra da cruz. A Bíblia diz que a obra da cruz foi finalizada. Qualquer um de nós aqui que tentássemos fazer qualquer sacrifício
pós-cruz, seja qual ele que for, já seria uma quebra da lei de Deus, porque a obra de Jesus na cruz, o sacrifício dele foi completo, não precisa de mais nenhum, nem o meu próprio, nem de animais, nem de coisa alguma, o sacrifício perfeito foi de Jesus, tudo que vem dali por diante é por causa da obra da cruz, e ela é completa, amém? E a Bíblia não precisa ser atualizada. Aí já um pastorzão de verdade, que na verdade era um evangelista, Billy Graham, disse: a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Meu Deus, que tremendo. Olha a diferença de um homem de Deus e de alguém que já abraçou o conselho dos ímpios. Lembre-se, o conselho de Deus não foi alguém que falou com um ser humano. A gente, como eu falei, minha comadre me deu o conselho para eu largar meu marido. Isso faz parte, mas isso aqui, a Bíblia está falando do conselho do ímpio, não é uma pessoa ali falando. É a mentalidade do quê? Do mundo. A mentalidade desse sistema decaído. E esse sistema decaído não busca a Deus, despreza a palavra e não está nem aí para o quê? Para as consequências. De nada me pedirás o quê? Você entender nada aqui, irmãos? Então, quando eu falo que a Bíblia é perfeita, é isso, é você acreditar que você tem nas suas mãos o melhor livro. Na verdade, você entender que ele é mais do que um livro comum. É a mentalidade do reino, é a constituição do reino, é a ideia original de Deus. Ela é o poder criativo de Deus. Transforma esse livro na fonte da sua vida. Alguém pode dizer aleluia? E pode ter certeza que o empenho da minha vida, todas as vezes que eu subo para pregar isso, é tornar esse livro importante para você. Alguém pode dizer glória a Deus? E aí você já entendeu, mas ele é importante para o ímpio. Então significa que se você não está dando importância a esse livro, você está com a mentalidade de ímpio. Se você não busca a Deus, não consulta a Deus, você está tendo a mentalidade de ímpio. E se você não está nem aí para as consequências de viver uma vida fora da palavra, você também está tendo a mentalidade de quê? De ímpio. Está fazendo sentido para você? Sim ou não? Ok, deixa eu ampliar a ideia. Ok, vamos ampliar aqui a ideia. Diga assim comigo: o ímpio não busca a Deus. O ímpio despreza a palavra. E diga comigo: e ele ignora as consequências. Ok. Agora, vejam bem. Isaías 43, 13, Almeida 21, se vocês tiverem. Acho que outro dia vocês colocaram, Almeida 21. Isaías 43, 13. Põe aqui para mim, Isaías 43, 13. Gente, esse versículozinho pequenininho, eu fiquei algum tempo olhando para ele. Isso aqui já começa com um tratado teológico. Porque quando você vai em Gênesis, primeiro, a Bíblia diz Bereshit, no princípio. Princípio é quando o tempo começou a ser contado. Então, houve um tempo, ou melhor, houve um período em que o tempo não era contado. Era antes do Bereshit. O Bereshit é isso aqui, antes do Bereshit, eternidade. Isso é tremendo. Quando fala de eternidade, era quando não existia ainda o Bereshit. O tempo ainda não era o quê? Contado. Aí a Bíblia diz: desde toda a eternidade eu o sou. Ah, meu Deus. E não há ninguém, esse país inteiro, cheio aí de conchavos e tudo, não há ninguém que possa fazer escapar do quê? Agindo eu, quem impedirá? Meu Deus. Meu Deus, que palavra! Não há ninguém. Todos os conchavos desse país, todas as coisas que a gente vê nessa nação, meu irmão, uma hora, em um momento, ninguém escapa das mãos de Deus. Ninguém, meu irmão, ninguém. Como eu falei, a nossa luta era a luta do salmista. O salmista também diz assim: meu Deus, o ímpio prospera, o ímpio vai lá, peita, faz as coisas, não te teme, não teme a palavra, entendeu? Não pensa nas consequências, vai lá e faz. Faz por quê? Porque não tem freio. Alguém está entendendo isso ou não? Mas, meu irmão, não quer dizer porque ele está fazendo que Deus não está o quê? Vendo. Porque ele mesmo acha que não está, né? Deus não está vendo o que eu estou fazendo. E logo ele também não vai me pedir conta o quê? De nada. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, desde a eternidade. Então, antes de existir mundo,
Antes de existir homens, antes de existir certo e errado, antes de existir o bem e o mal, antes de tudo, eu já era, eu sou. Meu Deus. Isso que é... Vocês entendem, irmãos? Aí dá vontade de continuar só aqui, porque, irmãos, quando ele diz assim, desde a eternidade eu sou, Deus não é Deus que tem superpoder, não pense em Deus como se fosse um super-herói. Deus não é Deus que tem superpoderes. Ele é Deus porque ele não precisa de nada, nem do tempo. Ele é antes do tempo. O tempo foi criado por ele. Alguém vai dizer aleluia? Mas olha a garantia, ele está dizendo, tá bom, pode correr para onde você quiser, achar que não tem consequência. Mas ninguém pode fazer alguém escapar o quê? Quando você está entendendo até aqui. Então diga assim, um ímpio cairá nas mãos de Deus. Ok. Então, se você está notando, apesar do ímpio ignorar as consequências, a consequência que ele recebe chama-se julgamento. Chama-se o quê? Julgamento. Ainda que ele ignore as consequências, tem consequência. Qual é a consequência da vida do ímpio? Diga comigo, julgamento. É perfeito ou não? Fomos declarados justos, então fomos inocentados. Quem é inocente não vai passar mais por julgamento, porque foi inocentado. Alguém pode dizer aleluia? Nós somos essas pessoas. E não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Jesus. A glória é toda dele. É por isso que a gente é apaixonado por Jesus. Porque tudo quem fez foi ele. Alguém pode dizer glória a Jesus? Ok. Deixa eu te mostrar um outro texto aqui. Antes de eu ler o Salmo, escreve isso aí para mim, se você está anotando. Ele é ímpio por ter um certo tipo de mentalidade, uma forma de pensar. Vou repetir. Ele é ímpio por ter um certo tipo de mentalidade, uma forma de pensar. Ok. Aí agora vamos ler o Salmo mais uma vez que respalda isso. Salmo de número 10, verso 13. Bote aqui na Bíblia Viva, nova Bíblia Viva, por favor. Então o ímpio, ele tem uma certa mentalidade, uma certa forma de pensar. Ele pensa de um jeito. Põe aqui para mim, por favor. Salmo de número 10, verso 13. Na Bíblia Viva. Ok. Continue lendo aqui o texto comigo, diga amém. Por que o homem perverso não dá valor a Deus? Então ele está fazendo uma pergunta, sim ou não? Por que o homem perverso não dá valor a Deus? Porque pensa consigo mesmo, Deus não se importa com a vida dos homens. Rapaz. Aí, pensamento do ímpio. Por que o ímpio não dá valor a Deus? Porque ele pensa, Deus não se importa com a vida do quê? Dos homens. Então, a gente vive do jeito que a gente quer. Deus não está nem aí. Inclusive, o ímpio pensa, eu posso fazer qualquer coisa com o outro que não vai dar em nada, porque Deus não se importa lá com o outro. É o que a gente vê na nossa nação. O povo rouba o órfão, a viúva, o necessitado, sim ou não? As pessoas mais lesadas são aquelas que não têm ninguém para recorrer. Sim ou não? Sim ou não? Tem ninguém para... Só que a Bíblia diz, olha, nunca faça mal ao órfão e à viúva, porque no dia em que ele clamar a Deus, Deus é o vingador do órfão e da viúva. Então, irmãos, está clara essa palavra, sim ou não? Está clara essa palavra, sim ou não? Então, o ímpio tem uma forma de pensar. Ele despreza a Deus, despreza a palavra e ignora as consequências. Mas porque ele ignora as consequências, não significa que as consequências não existem. A consequência da vida de ímpio é passar pelo quê? Pelo julgamento. Está claro até aqui? Ok. A consequência por ser ímpio é chamado de julgamento. Alguém está ouvindo? A consequência por ser justo é chamado de recompensa. A consequência de ser ímpio é chamado de
julgamento. A consequência de você ser justo é chamado de recompensa. Vamos para o texto clássico, Hebreus 11:6, NVI. Põe aqui. Hebreus 11:6, NVI. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o quê? O que o ímpio não faz, o ímpio não busca a Deus, mas nós buscamos a Deus. O que o ímpio tem como consequência, julgamento. O que você justo tem como consequência, recompensa. Aí agora vamos fazer esse fechamento aqui. Deus está falando com você hoje, diga aleluia. Vamos voltar lá de novo no Salmo 1. Volta lá no Salmo 1. Volta comigo no Salmo 1. Ok. Como é que se chama a consequência da vida do ímpio? E como se chama a consequência da vida do justo? Ok. Salmo 1, na versão que estamos lendo, NVI, verso 5 diz assim: por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Eles passarão pelo quê? Passarão pelo quê? Pelo julgamento. Pelo julgamento. Ok? Pelo julgamento. Mas a Bíblia diz que Deus vai pôr o justo no julgamento. Não, a Bíblia diz, porque o Senhor conhece o caminho do justo. Ele sabe separar o justo do ímpio. Ele sabe separar o trigo do joio. Ele sabe, irmão. Ele sabe. Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Vamos lá então. A Bíblia diz assim, verso de número 2, Salmo 1, verso 2. Você está comigo? Diga amém. Então, o justo, ao invés de ouvir o conselho deste mundo, o conselho do ímpio, a Bíblia diz, ao contrário, a sua satisfação, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nesse único versículo você já tem as duas coisas. O justo busca a Deus e o justo tem prazer na palavra de Deus. Alguém pode dizer aleluia? É o inverso do ímpio, é o inverso. A Bíblia diz, o justo ama buscar a Deus. Ele tem prazer na lei, na palavra de Deus. Alguém pode dizer aleluia? A Bíblia diz, é o contrário do ímpio. Antes o seu prazer está nisso, naquilo que o ímpio não quer. Nosso prazer está aqui, está hoje na igreja. Quando a gente se converteu, uma vizinha uma vez chegou para a gente, que vocês crentes não comem não, eu vejo vocês sair de manhã cedo para a igreja, voltam de noite, vocês nem almoçam não, moram dentro da igreja, mas por quê? Uma vez uma outra chegou para a gente e disse assim, eu gostava tanto quando seus filhos não eram crentes, eles eram mais felizes. A outra disse assim, menina, você está na igreja agora da lei dos crentes, é? Chegou para minha mãe, ela disse, não, nossa igrejinha que era boa, deixava a gente fazer tudo que a gente queria. Vai para a igreja dos crentes, que não pode fazer tudo o que quer. Olha, a mentalidade do quê? Do ímpio. Foi para a igreja da lei dos crentes, não pode fazer tudo. Menina perdeu a vida, agora, a nossa igrejinha é tão boa, a gente pode fazer tudo o que quer. Até pecar. Para que a gente não vai pecar? Né? Deus não está nem aí para isso. Né? Deus não está nem aí. Deus quer que a gente vá lá, faça umas preces. Deus não está nem aí que a gente peque. Você vê a mentalidade do quê? Do ímpio. Mas olha o que a Bíblia diz. Ao contrário, o justo, ele busca a Deus. Antes, o seu prazer, o seu contentamento. A palavra no original traz a ideia assim, de que aquilo que a pessoa mais anseia na vida é a lei do Senhor. E nesta lei que a palavra medita de dia e de noite. Alguém pode dizer glória a Deus? Aí a Bíblia diz assim, que o ímpio tem como consequência o julgamento. O crente, o justo, que é você, que somos nós, temos como consequência a recompensa. Qual é a recompensa? A Bíblia diz assim, é como árvore plantada junto a ribeiros. 2 pontos. Vamos lá, recompensa, dá fruto no tempo certo. Amém?
dá fruto no tempo certo. Diga comigo, recompensa. A Bíblia diz, as suas folhas não murcham, nunca murcham. Recompensa. Alguém pode dizer aleluia? E a Bíblia diz, tudo que essa pessoa, o justo, fizer, ele prospera. Recompensa. 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 A Bíblia diz, irmãos, nós não fazemos pela recompensa, mas há uma recompensa para quem busca Deus. Nós não fazemos pela recompensa, nós fazemos por Deus, mas há uma recompensa para quem busca Deus. E eu quero viver isso. E eu sei que você também quer. Então, meu irmão, esta noite, uma mensagem tão curtinha, tão simples, mas é uma ideia poderosa. Nós não podemos dar ouvidos à mentalidade deste mundo, à mentalidade do ímpio, porque qualquer coisa que venha do lado de lá é sem Deus, é sem a palavra e sem medir as consequências. Você já não está nem aí para o juízo, para o julgamento de Deus. Mas o julgamento o quê? Virá. Os 2 salmos dizem isso. O salmo diz, o ímpio não vai prevalecer no dia do quê? Do julgamento. Não vai. Não vai. Os 2 salmos, quando você lê, fala sobre o julgamento do ímpio. Mas o ímpio, como diz o povo, se sente. Não é isso? Se acha. E se acham deuses, irmão? Ah, irmão, como eu queria poder falar mais coisas. Como eu gosto. Gente, irmão, sério, tem hora que eu me seguro aqui. Sério. E eu não me seguro porque o que eu acho, aquilo que eu vou falar, vai ser necessariamente ofensivo. Não, eu me seguro porque às vezes eu posso ser mal interpretado com as coisas. Achar que eu estou querendo inclinar as coisas para determinado lado. Mas, meu irmão, é tudo muito claro. Eu já disse para você que quando nós temos algo chamado entendimento, nós vemos o que as outras pessoas não veem. Falamos o que as outras pessoas não falam. E nós começamos a viver aquilo que as outras pessoas não vivem. Tudo tem a ver com entendimento. Então, meu irmão, às vezes as coisas ficam muito claras para a gente. Então, irmãos, olhe as notícias recentes e escute se os homens não se acham deuses. Não se acham intocáveis, acima de tudo e de todos. Se a gente não ouve, chega a ser um som barulhento, vamos dizer assim, do orgulho e da vaidade dos homens desse tempo. Mas, meu irmão, eu ainda não vi um homem em toda a história que foi orgulhoso e arrogante diante de Deus, que no momento certo não foi abatido por Deus. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas Ele abate o soberbo. A Bíblia diz, eu não sei se vocês sabem disso, isso é histórico. Só há 3 gerações de Herodes. A última não chegou mais a existir. Quando a Bíblia diz que Herodes caiu, morto, né? Com vermes, porque na Bíblia diz assim, porque Herodes não deu glória a Deus, ali já era a 3ª geração da família dele. Aquela foi a última, ela foi cortada da terra. Não há linhagem de Herodes no mundo. Isso é muito forte, muito. Então, não há ninguém, meu irmão, que se levante em arrogância, em orgulho, em vaidade, se ache que pode viver sem Deus, que uma hora não será o quê? Não será o quê? Abatido. Mas, irmão, a mensagem hoje aqui é, o que Deus tem para a nossa vida é o inverso. Deus não tem julgamento para você, para mim. O que Deus tem para mim e para você é recompensa. Não fazemos pela recompensa, mas, irmãos, nós não podemos destruir Hebreus. Deus recompensa a todos aqueles que o buscam. Meu irmão, pare de ficar correndo atrás das coisas e corra atrás de uma pessoa. Essa pessoa é Deus. Comece a se dedicar tempo a orar e a buscar a Deus de verdade. Comece a ler a palavra. Irmãos, agora, como eu falei, não lê a Bíblia de forma religiosa. Um dia eu confessei isso para minha esposa, a pastora, conversando com ela. Eu disse, meu irmão, falei, meu amor, os melhores momentos no meu quarto são os dias que eu não vou preparar a mensagem para eu pregar. Por quê? Porque quando eu vou preparar uma mensagem para eu pregar, naquele dia eu estou botando a minha mente em algo que eu possa compartilhar com todos. Mas os dias em que eu estou no meu quarto e não estou preparando a mensagem, é o dia que eu quero uma palavra para mexer comigo.
para mexer com a minha vida, mexer com o meu coração. Porque todos nós aqui precisamos ser mexidos por Deus. Amém? Todos nós. Todos nós. Precisamos ser... Eu posso abrir meu coração para vocês? Uma vez eu ouvi uma frase que virou como um código dentro de mim. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: existe na vida de alguém que busca a Deus algo chamado promoção. Deus nos promove. Promove o quê? Para o próximo nível. Alguém pode dizer aleluia? Só Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é aquele Deus que levanta reis e abate reis. A Bíblia diz que é Deus, que todos os irmãos de José queriam a túnica dele. Mas a túnica serviu para quem? Para nenhum deles, porque a túnica era só de quem? José. E foi Deus. Você lembra que até o pai dele assim: o que você está dizendo, José? Que eu, sua mãe e seus irmãos nos dobraremos diante de ti? Mas era aquilo mesmo. Mas não via de José, vinha de quem? Deus promoveu José? Promoveu. Mas olhe para a Bíblia. José era um homem que temia a Deus. Então, irmão, começa a se dedicar a Deus e Deus vai começar a promover você. Alguém pode dizer aleluia? Promover você. E essa promoção que eu falo é uma promoção espiritual. Você é como se, entenda, deixa Deus te passar de ano. Você entra no jardim de infância com Deus, mas você não quer ficar no jardim de infância o resto da vida. Deixa Deus te promover para o próximo nível. Vamos lá, para o fundamental. Depois deixa Deus te levar para o ginásio. Deixa Deus te levar para o ensino médio. Deixa Deus te levar para a faculdade. Deixa Deus te levar para a pós-graduação. Deixa Deus te levar para o próximo nível. De quê? De entendimento da palavra. Alguém pode dizer aleluia? Então, irmãos, para fechar, a Bíblia diz assim: tudo que ele faz, prospera. Mas a Bíblia não diz também que o ímpio vai fazer as coisas e vai ter êxito? Irmãos, como dizia aquele falecido Miles Monroe, o pior fracasso na sua vida é você ter sucesso na coisa errada. Vou repetir: o maior fracasso da sua vida é você ter sucesso na coisa errada. É o ímpio. O ímpio tem sucesso na coisa errada. Quando nós prosperamos, prosperamos fazendo a coisa certa. A prosperidade que Deus quer trazer para a sua vida não vai fazer mal à sua casa, ao seu casamento, à sua família, à sua igreja, ao seu ministério. Não vai fazer mal nenhum. Alguém pode dizer aleluia? Por quê? Porque tudo que Deus faz, a Bíblia diz, sua vontade é sempre agradável e, por final, perfeita. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra perfeita na Bíblia significa algo que é completo, que você não precisa tirar nem acrescentar nada. É completo. Deus tem isso para a nossa vida. Amém? E lembre-se, a palavra prosperidade aqui no original, tselá, não tem a ver com dinheiro. Tselá é você ser bem-sucedido, você ter êxito. Na verdade, o original em hebraico é literalmente você avançar. Novamente, promoção. A nossa vida é para frente e para cima. Para frente e para cima. Nós andamos em direção ao alvo e ganhamos níveis espirituais. Tem gente aqui que vai começar a ter mais revelações de Deus na palavra. Vai começar a ter mais experiências com Deus. Tem gente aqui que estava sem respostas para certas coisas. A resposta vai vir e vai ser muito clara. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus falar com você, obedeça, faça. Sabe qual é o erro da gente? É passar um tempão orando e quando Deus fala, a gente duvida ou que Deus está falando ou fica preocupado se a gente for atender aquela palavra de Deus, se vai dar certo ou não. A Bíblia diz que tudo que não é de fé é pecado. Se você orou e Deus falou, então segue a direção, a resposta que Deus está te dando. Porque a Bíblia diz que a recompensa do justo vem. E ouvir a voz de Deus, na minha opinião, é a maior recompensa da vida do crente. Você
Ouvir Deus é a maior maravilha que um crente pode ter em sua vida. Amém? Agora lembrando, Deus nunca vai te falar nada que contrarie. A voz falada de Deus não contraria a voz escrita de Deus. Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia. Quantos foram abençoados essa noite, diga amém. Eu também fui muito abençoado. Uma mensagem pequena, curta, mas fui muito agraciado por Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Vamos apresentar nossas vidas. Eu quero fazer algo diferente hoje, antes da gente ir para casa. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Deixa eu orar por você. Eu quero orar por este tempo de avanço na sua vida. Eu vou pedir a Deus para que Deus faça promoções. Foi o que eu acabei de falar agora. Nós vamos orar por isso, para que a partir de hoje você tenha novas experiências com Deus, de avanço. Você vai ver Deus falando com você, trazendo resposta. Você vai chorar no seu quarto, vai ter prazer no seu momento de oração, vai ver Deus lhe dando resposta. Vai ser um tempo maravilhoso. Vem aqui, quero orar por você. Vem cá, meu amor, vem aqui em cima. Amém. O que estamos fazendo hoje? Estamos fazendo hoje uma apresentação. Estamos nos apresentando para Deus. Nós estamos dizendo aqui, todos vocês aqui na frente estão dizendo assim: eu não quero ouvir o Etsá do mundo, eu não quero ouvir o conselho do mundo, não, eu quero ver esse conselho aqui, a palavra. Estou aqui no altar hoje, em vez de ser um dinheiro que eu estou entregando a minha vida. Amém? Querido Senhor Deus, hoje quero apresentar a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui. São preciosos aos teus olhos. O Senhor morreu na cruz por cada um deles, derramou o teu precioso sangue. Teu sangue precioso foi derramado, e este sangue perdoou todos os nossos pecados. E como foi ensinado em todo o Novo Testamento, pela fé na tua obra perfeita da cruz, o Senhor nos declarou justo para sempre. A justiça é o ponto inicial para que todas as coisas ocorram em nossa vida. Meu Deus, obrigado, porque um dia eu fui ímpio, eu sou o primeiro aqui, Senhor. Um dia eu vivi na impiedade, um dia eu também vivi longe de Deus, mas obrigado porque a tua graça me alcançou e o teu sangue perdoou todos os pecados. Você pode agradecer isso agora, reconhecer que um dia também você viveu na impiedade, que um dia também você viveu longe de Deus, longe da palavra, longe, sem ponderar as consequências, mas graças a Deus você foi alcançado. Você pode agradecer isso antes de continuarmos essa oração. Agradecer, Senhor, obrigado porque o Senhor me alcançou. Manifestar gratidão nesta hora. Senhor, obrigado porque o Senhor nos alcançou. E hoje nós apresentamos nossas vidas diante de Ti. Hoje nós somos declarados justos para sempre. Há uma consequência em uma vida de ímpio, que é o julgamento, mas também uma consequência da vida do justo, que é a recompensa. Meu Deus, hoje nós Te pedimos que a Tua recompensa venha sobre nós, a recompensa daqueles que Te buscam. Meu Deus, declaramos que a partir de hoje nós daremos fruto na estação própria. Nunca deixaremos de dar fruto, mas daremos fruto no tempo certo. Não precisamos de pressa. Vamos dar fruto no momento certo, no momento em que é a estação do fruto. Mas nosso fruto será um fruto vindo da nossa fonte, que é o Senhor e a palavra. Porque diferente do ímpio, nós buscamos a Deus, nós buscamos a palavra, nós meditamos na sua palavra de dia e de noite. As nossas folhas não murcham. Significa que a nossa vida não é alterada pelas circunstâncias externas. A nossa vida é a mesma, porque estamos conectados a uma fonte que jorra água todo o tempo. Nossas folhas não murcham. Pela fé declaramos que temos vida, temos saúde, temos vigor, temos força. Estamos conectados a Ti, a fonte da vida. E a recompensa também diz: tudo que o justo fizer, sou eu. Tudo que o justo fizer, prosperará. É uma recompensa, é um fruto. Você vai prosperar, vai ter te selar, vai avançar em tudo que você fizer, para a glória de Jesus. Hoje eu declaro, como igreja, como família na fé, hoje declaramos diante do altar, que teremos experiências tremendas com o Senhor. Nós seremos promovidos para o próximo nível. Deus vai abrir a sua escritura, a sua palavra,
vamos ter compreensão daquilo que o Senhor está nos ensinando. O Senhor vai falar sobre as áreas da nossa vida, vai falar sobre momentos da nossa vida, vai falar sobre respostas que precisamos, e nós vamos ter fé para atender a voz dEle, para atender a palavra. Vamos fazer aquilo que o Senhor está nos dizendo e teremos sucesso, teremos êxito, porque nós não desprezamos a palavra, não desprezamos o que Deus nos diz. Tudo que Deus nos disser, faremos para a glória do seu nome e prosperaremos em tudo. Obrigado, porque hoje nós tomamos uma decisão. Não vamos ouvir a voz do ímpio, a voz deste mundo. A voz que ouvimos é de Deus e da sua palavra, para a glória de Jesus. Amém e amém. Aplauda forte ao Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode voltar aos seus lugares. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Ele é glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. A Ele a glória. Enquanto adoramos ao Senhor, vamos entregar nossos dízimos e ofertas. Vamos plantar sementes no altar de Deus. Se você precisar da maquineta, está lá atrás. Se você precisar do QR Code, está nos envelopes. Você que está recebendo pela transmissão, papai, seu QR Code na sua tela. Aproxime seu celular e você será conduzido à página segundo toda a igreja. Vamos ofertar essa noite, toda a casa. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. Toda honra, toda glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Vamos ficar todos de pé e agradecer a Deus. Senhor Jesus, Senhor, obrigado por essa palavra. Essa palavra está mudando a nossa vida para sempre. Essa palavra nos prospera. Essa palavra nos prospera, porque ela é a fonte da recompensa. Ela é a fonte do nosso fruto. Nosso fruto vem da sua palavra. A seiva que vem da videira verdadeira é a palavra. E ela está fluindo hoje por meio do seu Espírito. Hoje estou recebendo vida para prosperar em tudo que eu puser as mãos. Tudo que eu puser as mãos eu serei bem sucedido. Tudo que eu empreender eu serei bem sucedido para a tua glória. Não falta nada na minha casa, na minha família, porque o Senhor provê todas as coisas. Tu és o Deus da minha provisão. Obrigado, porque agora mesmo o Senhor está abençoando nossos negócios, empresas. O Senhor está abençoando nossos investimentos, nossos empreendimentos, nosso trabalho, nossa profissão. O Senhor está nos dando êxito para a glória do teu nome, porque está escrito: tudo que o justo fizer prosperará. Prosperamos em casa, na família, prosperamos na criação dos nossos filhos, prosperamos em nossa família, na educação, prosperamos no trabalho, em tudo, para a glória do teu nome, para o louvor de Jesus. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Eu quero frisar essa palavra também. A prosperidade de Deus é para todos os âmbitos da nossa vida. Quando você está em casa, cuidando da sua casa, cuidando da sua família, dos seus filhos, você prospera. Deus te dá êxito
nesse empreendimento também, em você edificar a sua casa, cuidar da sua casa, você prospera. E quando você sai para a rua e vai trabalhar e tem uma atividade profissional, Deus também lhe prospera. Quando você sai e vai para estudar, vai para uma faculdade, fazer uma pós, Deus também te prospera. Temos êxito em tudo que fazemos para a glória de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, esteja hoje com a sua vida e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. O Senhor abençoe a sua semana com paz e prosperidade, para a glória de Jesus. Amém e amém. Um beijo no coração e que a graça esteja com você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Domingo nos vemos às 9 da manhã. Glória a Deus. E sábado, 9 da manhã, nós temos a ação evangelística, viu, gente? Sábado, 9 da manhã, aqui na igreja, ação evangelística. Para a glória de Deus.